estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. E a gente vai voar agora, acho que pela última vez nessa sequência, pelo menos com histórias de lobo. Nossa sequência já está chegando ao fim. Opa, peraí, escutei um barulho na parede. Uns ruídos estranhos, tá ouvindo aí também? Credo. Será que tem lobo nas paredes? Será que tem lobos nas paredes? Mas você sabe o que dizem, né? Se os lobos saírem de dentro da parede, está tudo acabado. Tudo acabado. Todo mundo sabe disso. Não sabe? Ficou intrigado? Essa história é uma história muito intrigante realmente. E você já deve ter ouvido falar no autor e ilustrador dessa história, porque eles também escreveram um livro que é bastante famoso e que tem um filme por aí, que é Coraline. Isso! Então, o Neil Gaiman, que escreveu, e quem ilustrou foi o Dave McKean. São ilustrações bastante interessantes também que a gente precisa estar atento. Então a gente vai conhecer essa história que fala dos lobos dentro das paredes. Lucy andava pela casa. Dentro da casa tudo estava calmo. Sua mãe estava colocando geleia caseira nos potes. Seu pai estava de folga do trabalho, tocando tuba. Seu irmão estava na sala jogando videogame. Lucy escutou ruídos. Os ruídos estavam vindo de dentro das paredes. Eram ruídos apressados e ruídos alvoroçados. Eram ruídos farfalhantes e ruídos crepitantes. Eram ruídos furtivos, rastejantes e amarrotados. Lucy sabia que tipos de coisas faziam ruídos assim dentro das paredes de velhos casarões. Então correu e contou para a mãe. Há lobos dentro das paredes, disse Lucy para a mãe. Eu posso ouvi-los. Não, disse a mãe. Não existem lobos dentro das paredes. Você deve estar ouvindo camundongos, eu acho. Lobos, insistiu Lucy. Tenho certeza de que não são lobos, replicou a mãe. E depois, você sabe o que dizem. Se os lobos saírem de dentro das paredes, está tudo acabado. O que está acabado? Perguntou Lucy. Tudo, disse a mãe. Todo mundo sabe disso. Lucy pegou o porquinho de pelúcia, que era seu desde bem pequena. Eu não acho que são como camundongos, não, cochichou para o porquinho de pelúcia. No meio da noite, quando tudo parecia calmo, ela ouviu arranhões e roeções, mordeções e brigas. Ela podia ouvir os lobos dentro das paredes planejando seus planos lupinos, armando seus esquemas lupinos. De dia, Lucy sentia olhos sobre ela. A sua espreita pelas rachaduras e pelos buracos das paredes. Eles espiavam pelos olhos das pinturas. Resolveu falar com seu pai. Há lobos dentro das paredes, contou para ele. Eu não acho que haja, bonequinha, respondeu o pai. Você tem uma imaginação muito fértil. Talvez os ruídos que você escutou sejam ratos. Às vezes encontramos ratos em velhos casarões como este. São lobos, insistiu Lucy. Eu sinto na minha barriga. E o porquinho de pelúcia acha que são lobos também. Bem, você pode dizer ao porquinho, começou seu pai, e continuou em seguida. Por que eu estou pedindo para você contar algo a ele? É só um bicho de pelúcia. Lucy acariciou a cabeça do porquinho de pelúcia para ele não se sentir ofendido. De qualquer forma, você sabe o que dizem sobre os lobos, falou o pai. Se os lobos saírem de dentro da parede, está
tudo acabado. Quem disse isso? Questionou Lucy. Pessoas. Todo mundo. Você sabe, enrolou o pai e voltou a ensaiar com sua tuba. Ela estava fazendo um desenho quando escutou os ruídos novamente. Ruídos briguentos, perambulantes, enferrujados dentro das paredes. Há lobos dentro das paredes, contou ela para o irmão. Morcegos, berrou ele. Você acha que são morcegos? Perguntou. Não, riu ele. Eu acho que você é. E continuou rindo por um longo tempo de sua piada, apesar de não ter sido particularmente tão boa assim. Não sou um morcego, disse Lucy. E eu estou dizendo que há lobos dentro das paredes. Primeiro, não existem lobos nessa parte do mundo, apontou ele. Segundo, lobos não vivem em paredes, só ratos e camundongos e morcegos e coisas. Terceiro, se os lobos saírem de dentro da parede, está tudo acabado. Quem disse? Perguntou Lucy. O seu Wilson lá na escola, respondeu o irmão. Ele nos ensina sobre lobos e coisas. E como ele sabe? Insistiu Lucy. Todo mundo sabe, afirmou o irmão. E voltou a fazer seu dever de casa. No dia seguinte, os ruídos estavam mais altos. Nós temos que fazer alguma coisa com os camundongos, disse a mãe. Malditos ratos, resmungou o pai. Vou chamar alguém aqui para tratar disso logo de manhã. São morcegos, eu sei que são, berrou o irmão alegremente. Tenho que ficar atento para quando dormir deixar o pescoço de fora, no caso de um deles ser morcego vampiro. Aí, se ele me morder, vou poder voar, dormir em um caixão e nunca mais eu ter que ir à escola novamente. Mas Lucy não pensavam que eram camundongos, ratos ou morcegos. Ela reprovou esta triste demonstração de ignorância. Depois escovou os dentes, beijou sua mãe e seu pai e se retirou para a cama. A velha casa não fez barulho algum naquela noite. Não estou gostando disso, sussurrou Lucy para o porquinho. Está muito quieto. Mas assim que fechou os olhos, caiu no sono. E no meio da noite, um rosnado e um uivo, uma batida e uma queda, e os lobos saíram de dentro das paredes. Oh não! Berrou a mãe de Lucy. Os lobos estão saindo de dentro das paredes! Gritou o pai de Lucy, que pegou a menina e correu escada abaixo carregando ela e sua tuba preferida nos braços. Está tudo acabado! Gritou o irmão e se precipitou escada abaixo junto com eles. A família saiu pela porta de trás para o jardim. Eles se amontoaram nos fundos do jardim naquela noite. As luzes estavam acesas em todos os cômodos da casa e dentro dela eles sabiam que os lobos estavam assistindo à sua televisão e comendo a comida da despensa da família e dançando danças lupinas para cima e para baixo da escada. Nós devíamos mudar para o Círculo Ártico, disse o pai de Lucy. Lá, as casas são feitas com paredes de gelo e neve e não há nada além de ursos polares e focas por centenas de quilômetros. Quando os lobos saem de dentro das paredes, não há mais nada a fazer. Grunhiu Lucy. Nós devíamos morar no deserto do Saara, continuou a mãe. Lá, as paredes são tecidos coloridos que tremulam com o vento quente e não há nada além de camelos e raposas por milhares de quilômetros. Bah! Grunhiu Lucy. Eu acho que a gente devia morar no espaço sideral, opinou o irmão. A gente poderia viver em uma estação orbital no espaço, onde há paredes de metal com luzes que piscam e brilham e nada além de fuzzles e escursukes por bilhões de quilômetros. O que são fuzzles e escursukes? Indagou Lucy.
Coisa do espaço sideral, respondeu o irmão. Elas têm um monte de pernas, exceto os escosuques, que não têm perna nenhuma, mas são bastante amigos. Não quero viver em lugar nenhum que não seja a minha casa, disse Lucy. Deixei o porquinho de pelúcia para trás. Podemos conseguir um novo lugar para onde formos, consolou a mãe. Agora vamos tentar dormir. Estava frio no fundo do jardim e Lucy sentia falta de seu porquinho de pelúcia. Ele está sozinho na casa com os lobos, pensou ela. Eles podem fazer coisas terríveis com ele. Então, Lucy rastejou pelo jardim mais silenciosa que qualquer camundongo. Ela deslizou pelos degraus, passou pela porta dos fundos e entrou na casa. Lucy estava de pé no pequeno hall dos fundos da casa quando ouviu alguns lobos descendo as escadas. Eles estavam comendo torrada com geleia na frente da televisão e estavam voltando para pegar mais. Para onde ela poderia ir? O que ela poderia fazer? Rápida como uma batida de asa de morcego, Lucy escapou para dentro da parede. Ela rastejou pela casa atrás das paredes, passou pelas escadas, subiu por dentro delas para a parede do seu quarto. Lá encontrou um enorme lobo, gordo como ele só, dormindo na sua cama. Ele estava usando suas meias, 2 nas patas traseiras, outra numa de suas orelhas e uma última na ponta de sua cauda. Ele estava roncando muito alto. Lucy saiu da parede por trás do quadro que fica em cima da sua cama. Desceu, cuidadosamente, silenciosamente, e pegou o porquinho de pelúcia do chão. E deu nele um abraço. Snorgle, snurke, roncou o lobo dormindo profundamente. Quieta como uma sombra, Lucy subiu no telhado de sua velha casa de bonecas. De lá, pulou para cima da sua cômoda e dela para o console da lareira e dali para trás do quadro, de volta para dentro das paredes. Até que é gostoso dentro das paredes, pensou ela. Estava morrendo de preocupação, disse ela para o porquinho de pelúcia e o abraçou bem apertado. Por dentro das paredes, Lucy rastejou de volta para o jardim. Onde você estava? Perguntaram a Lucy. Eu tive que ir buscar meu porquinho de pelúcia, respondeu ela. Eu falei que iria comprar um novo, disse a mãe. Um que fosse rosa e novo e não encardido. Foi por isso que eu voltei para buscar meu porquinho, replicou Lucy. Então, ela foi dormir novamente aninhada com seu porquinho. Na manhã seguinte, a mãe de Lucy saiu para trabalhar e o irmão de Lucy foi para a escola. Lucy e seu pai ficaram sentados no fundo do jardim. Ele ensaiava com sua tuba e ela lia guias de viagens. Nós podemos mudar para uma ilha deserta, disse o pai para todos à noite. Durante o jantar de hambúrgueres e batatas fritas e pequenas tortas de maçã com recheio incrivelmente quente que a mãe de Lucy havia comprado para a família na volta do trabalho. A gente pode morar em uma cabana com paredes de palha, numa ilha no meio do mar, com nada além de cabras na ilha e apenas peixes no mar. Podemos morar num balão de ar quente, sugeriu a mãe. Podemos morar numa casa da árvore, no topo de uma enorme árvore, continuou o irmão. Ou podemos voltar e morar na nossa própria casa, afirmou Lucy. O quê? Exclamou o pai. O quê? Repetiu a mãe. O quê? Disse o irmão. O quê? Perguntou a rainha da Melanésia, que havia passado para ajudar com a jardinagem. Bem, disse Lucy, tem um monte de espaço nas paredes da casa e pelo menos não é frio lá. E os lobos? Perguntou o pai. Eles estão na casa, respondeu Lucy, não nas paredes.
A mãe de Lucy, o pai e o irmão resmungaram e franziram as sobrancelhas. De qualquer forma, nenhum deles queria passar outra noite dormindo no jardim. Eles tentaram dormir no barracão, mas cheirava muito a cortador de grama e a fertilizante que usavam para os rabanetes. Então, eles rastejaram pelos degraus, pela porta dos fundos, para dentro do hall e para dentro das paredes. Temos que ficar muito quietos, disse Lucy. Mas os lobos estavam fazendo tanto barulho que não poderiam escutá-los de qualquer maneira. A família rastejou pelas paredes da velha casa, espiando pelos buracos dos olhos das pinturas e através das rachaduras. Tinha lobo vendo televisão e comendo pipoca. Eles colocaram a televisão no volume mais alto possível. E eles derrubaram pipoca por todo o chão, onde se misturava com restos das torradas e geleias. Tinha lobo correndo escada acima. Tinha lobo deslizando pelos corrimãos. Alguns dos lobos tinham vestido as melhores roupas da família e haviam feito grandes buracos no traseiro para passar suas caudas. A família foi dormir dentro das paredes. No meio da noite, alguma coisa acordou todos eles. Os lobos estavam dando uma festa. E eles estavam cantando e dançando e contando piadas. Um dos lobos estava jogando o videogame do irmão e estava batendo todos os recordes. Os dois lobos mais jovens da matilha encontraram os potes da geleia caseira da mãe de Lucy e estavam comendo direto nos potes e espalhando as sobras pelas paredes. O maior lobo, o mais gordo de todos, estava tocando uma velha melodia lupina na segunda melhor tuba do pai de Lucy. Minha geleia, minhas paredes, exclamou a mãe de Lucy. Meus recordes de videogame, exclamou o irmão de Lucy. Minha segunda melhor tuba, exclamou o pai de Lucy. Tá legal, pra mim chega, disse Lucy. Não havia muita coisa no espaço entre as paredes, apenas uma velha cadeira quebrada. Lucy pegou uma perna da cadeira. Olha, eu também já aguentei o máximo que podia desses lobos, disse o pai, disse a mãe, disse o irmão. Cada um da família pegou uma perna da cadeira. Prontos? Perguntou a mãe. Prontos, responderam todos. E... ai, uivaram os lobos. As pessoas estão saindo de dentro das paredes. E quando as pessoas saem de dentro das paredes, berrou o maior e mais gordo dos lobos se livrando da tuba. Está tudo acabado. Eles correram de um lado para outro, juntando suas mais valiosas posses. Fujam! Gritavam os lobos. Fujam, fujam, fujam! Uma vez que as pessoas saiam de dentro das paredes, está tudo acabado. Os lobos zuniram escada abaixo, correndo e se apressando e tropeçando, um sobre o outro, na pressa de sair da casa e fugir dali. De que foi essa ideia, afinal? Resmungou um dos lobos. E os lobos correram e correram e correram e correram e não pararam de correr até chegarem a um lugar onde nunca haveria pessoas dentro das paredes, saindo no meio da noite, pulando e cantando músicas de pessoas e brandindo pernas e cadeiras. E eles se foram para o Ártico, ou para o deserto, ou para o espaço sideral, ou para outro lugar qualquer. Ninguém sabe com certeza. Mas daquele dia em diante, aqueles lobos nunca mais foram vistos. Custou vários dias para a família limpar tudo, fazer a casa parecer um pouco como era antes dos lobos saírem de dentro das paredes. Finalmente, tudo voltou a ser como era antes, menos a segunda melhor tuba do pai de Lucy, que ficou com manchas de geleia. Então, o pai de Lucy vendeu a sua segunda melhor tuba e comprou um sousafone que ele sempre quis. E tudo voltou ao normal. Até Lucy reparar uma coisa estranha. Ela escutou ruídos apressados e ruídos alvoroçados, ruídos apertados e ruídos crepitantes na velha casa. E então, uma noite, ela escutou um ruído que parecia exatamente com um elefante tentando não espirrar.
Ela foi e pegou o seu porquinho de pelúcia. Você acha que eu devo contar a eles? Perguntou ela. Que nós temos elefantes vivendo dentro das paredes da nossa casa? Eu tenho certeza de que eles logo descobrirão, respondeu o porquinho de pelúcia para Lucy. E eles descobriram. Muito intrigante essa história, não é? Você já parou para pensar, então, o que acontece quando os lobos saem das paredes? Eu deixo essa reflexão para você. O que acontece quando os lobos saem de dentro das nossas paredes? Como você já sabe, essa é a nossa última história da sequência. Mas eu vou te deixar em uma boa companhia. Digo para você, você vai tentar descobrir que história é essa que tá aqui neste livro do Flávio de Souza. Mas quem vai contar essa história pra gente é uma amiga minha que mora lá na floresta. Então eu vou deixar vocês na companhia da Robin. Aproveitem essa história e a gente se encontra na próxima aula. Oi, eu sou a Robin e tô aqui a convite da professora Alessandra para contar uma história sobre um caçador por aí. É claro que ela me convidou porque ela sabe que eu conheço muitas histórias aqui da floresta e essa eu vou poder dividir com você. Então, bastante atenção que eu vou te contar uma história bem interessante. E a história que eu trago lá da floresta para você hoje se chama Ros Malepon Viu Escher, ou O Caçador. Acho que é mais fácil, né? Fica assim. Bem, então é essa história de um caçador que era caçador, porque a família dele toda era caçador. Ele não queria ser caçador, ele preferia ser padeiro ou relojoeiro. Mas como o pai dele era caçador, o avô dele era caçador, o tataravô dele era caçador e o avô do tataravô... Você já entendeu, né? Bom, só restou a ele ser caçador. Mas como ele gostava de muitos desafios, ele caçava sim, mas ele caçava os monstros mais arrepilantes possíveis. Ele ia atrás dessas criaturas aí. Então, já que era costume, ele foi caçar. E ele morava numa floresta onde tinham muitos monstros. Então essa vida de caçador era até bem animada e bem agitada. E perigosa também. Tanto que ele quase perdeu uma perna quando ele estava caçando o terrível vampiro da Caverna Negra. Também quase perdeu um braço quando estava lutando contra o lobisomem. O abominável lobisomem do mato selvagem. E quase que perdeu a cabeça enquanto caçava a sereia da lagoa das águas profundas. Então, em meio a tantos perigos, ele decidiu que aquele dia ia sair floresta dentro em busca de uma onça que come gente ou de um javali, coisinha básica, né? Ou um outro animal bem mau. Então esse caçador já estava cansado de andar o dia inteiro quando de repente ele avistou uma casinha bem bonitinha, com um tapete na entrada, bem bonitinho, e cortininhas na janela. E era uma casa tão simpática, ele achou que poderia até parar por ali e pedir se alguma vovó podia dar para ele uma sopinha. Tava com cara de que tinha sopa naquela casa. Mas ao se aproximar, ele escutou um ronco, um ronco muito alto, e pensou: essa avózinha tá dormindo a essa hora da tarde e roncando tão alto desse jeito? Ele já estava ali pensando que
aquela velhinha também era muito feia. Ele foi dar uma espiadinha. Era tão feia, mas tão feia, que parecia até um lobo. E tinha uma barriga inchada, tão inchada, que parecia que tinha comido um monte de abóboras. Ele achou que já podia ir embora, porque não gostou muito daquela visão ali e não queria incomodar aquela vovozinha que parecia um lobo e que roncava tão alto como um lobo e que tinha a barriga inchada, que parecia que tinha comido um monte de abóboras, quando de repente ela acordou. E então o caçador foi conversar. Me desculpe, eu não queria acordá-la, desculpa, mas é que você estava roncando tão alto. Eu achei super estranho. Mas tudo bem. Bom, boa tarde, então, acho que é hora de ir embora, né? Não quero incomodar mais, você me dá licença. Mas antes, eu gostaria de te fazer 3 perguntas. E o lobo disse, pois não, mas faça suas perguntas. E então o caçador disse, então vai lá. A primeira pergunta é, por que a senhora tem olhos tão grandes? E o lobo respondeu que era para olhar melhor o caçador. Então, segunda pergunta, por que a senhora tem um nariz tão grande? Para te cheirar melhor, o lobo respondeu para o caçador. E por fim, por que a senhora tem a boca tão grande? Isso é para engolir melhor as menininhas e vovozinhas. E o caçador então disse, tá, então tá explicado, é isso aí. E ele já estava indo embora quando de repente ele pensou que aquela vovó que era tão feia que parecia um lobo, era de verdade um lobo. O caçador então pegou a sua espingarda e mirou e atirou, mas o tiro pegou de raspão. Então ele correu atrás do lobo e abriu a barriga dele com uma faca. E de lá de dentro ele tirou uma menina e a sua vovozinha, que estavam meio tontas por causa do cheiro horrível que tinha dentro da barriga daquele lobo. Mas estavam vivas, estavam bem. Então, eles costuraram a barriga do lobo de novo, fizeram um curativo no bumbum, que foi lá que o tiro pegou de raspão, e mandaram ele embora. A menina e a sua avó fizeram um jantar e convidaram o caçador para ficar lá, com direito à sobremesa e tudo. O lobo também estava faminto e pediu por favor para que a vovó também o deixasse jantar. Mas ela não fez isso não. Ela deu para ele um pão velho e mandou que ele fosse embora mesmo. E ele foi. Depois, o caçador acompanhou a menina de volta para a casa dela. E a mãe dela ficou muito feliz e muito agradecida ao caçador também. E o pai da menina, mais ainda. O pai da menina era padeiro. E ele tinha uma padaria. E resolveu convidar o caçador para trabalhar com ele. Caçador então pegou a sua espingarda, guardou num baú velho e decidiu que ia começar agora uma nova tradição de família. Porque o filho dele foi padeiro, o neto dele foi padeiro, o tataraneto dele foi padeiro, o filho do tataraneto dele foi padeiro. Mas dizem que o neto do tataraneto dele um dia encontrou uma espingarda velha num baú enferrujado e decidiu sair pela floresta em busca de caçar um monstro bem horroroso. Fim. Bem, você já descobriu que história é essa? E por falar nisso, eu vou atrás de um lobo, só que eu não tenho espingarda não. Eu vou caçar no arco e flecha, mas eu vou conseguir encontrar um lobo. Se ele for mau, não vai ter chance comigo não. Então, a gente se encontra por aí. A gente se encontra numa história aí da floresta. Então, tchau, tchau.